Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. 2 Reis, capítulo 20. Vamos ler só o versículo 2 e o versículo 3. 2 Reis, capítulo 20, versículo 2 e versículo 3. Amém? Está escrito: Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te que diante de ti andei com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Amém, irmãos? O texto a qual acabamos de ler se trata de uma oração do rei Ezequias. Em um momento de sua vida que ele estava angustiado, em um momento de sua vida que o dia mau bateu em sua porta, a qual aquele dia terrível que todos nós passamos veio bater em sua porta. Mas para que vocês compreendam a que ponto, como ele chegou a esse ponto, para que vocês entendam o porquê ele fez essa oração, seria necessário voltar no capítulo 18, onde começa a sua história. A Bíblia vai dizer que Ezequias, filho de Acais, ele começa o seu reinado aos 25 anos de idade. E aos 25 anos de idade, Ezequias ele começa a reinar e pega um reino totalmente falido espiritualmente. Ezequias então ele vai começar a colocar a casa em ordem. Ele vai começar a colocar as coisas que seu pai tinha deixado de lado, as coisas do Senhor, e ele vai começar a colocar em ordem. Quando vocês leem 2 Crônicas capítulo 29 até o capítulo 32, vocês vão ver a história completa do rei Ezequias. Quando o rei Ezequias ele começa a reinar, o primeiro mandato dele é que a igreja do Senhor seja aberta, é que a igreja do Senhor volte a ter culto. A Bíblia vai dizer que Ezequias então, ele dá uma ordem mandando retirar todos os ídolos da cidade, porque Ezequias queria a presença do Senhor de volta. A Bíblia vai dizer que Ezequias tinha com ele o profeta Isaías, homem de Deus, um conselheiro que ajudava em seus momentos espirituais e momentos difíceis. A Bíblia vai dizer que Ezequias então, ele recebe uma carta do rei de Assíria, Senaqueribe, um homem que tinha aliança com seu pai, e era comum ter aliança com os reis do antepassado. Quando Ezequias recebe a carta do rei, ele fica um pouco apavorado, porque Senaqueribe agora ele começa a ameaçar o reino, dizendo: Ezequias, quem tu pensa que tu és, para tirar os ídolos e para quebrar a aliança que seu pai fez com a Síria? Por acaso existe algum Deus, Ezequias, que pode te livrar das minhas mãos? A Bíblia vai dizer que a Síria naquele tempo, irmãos, era uma potência mundial. A Síria naquele tempo, trazendo para os dias de hoje, para que vocês compreendam, era como se fosse os Estados Unidos ou uma Rússia nos dias de hoje. A Síria tinha tanto poder militar, tanto poder político, era um poder mundial, e toda a nação temia a Síria. A Bíblia vai dizer então que depois que Senaqueribe envia a carta até Ezequias, Ezequias ele vai orar. Ele chega perto do profeta Isaías e diz: Profeta, o que eu vou fazer? Eles estão nos ameaçando e sabemos que ele tem poder de entrar aqui e fazer tudo o que eles falaram. Vão destruir a cidade, vão levar nossas mulheres. E o profeta olha para ele e diz: Ezequias, vai orar. A Bíblia diz então que Ezequias ele coloca os joelhos no chão e começa a orar. A Bíblia diz que o Senhor então intervém e ouve a oração de Ezequias. Quando Ezequias termina de orar, o profeta Isaías vai até Ezequias e diz: O Senhor ouviu a tua oração. A Bíblia diz então que naquela mesma noite os assírios eles foram acampar perto da cidade, e naquela mesma noite Deus envia apenas um anjo. Deus não se levantou do trono. Deus, do jeito que estava sentado, ficou sentado. E ele olhou para o anjo e disse: Eu não vou me levantar, vai você mesmo, resolve esse problema para mim. E em apenas uma noite, um anjo feriu 185 mil assírios. E a Bíblia vai dizer que pela manhã, todos eles estavam mortos. Quando o rei da Síria vê aquilo pela manhã, fica assustado e corre. Quem não correria? Imagine você agora num acampamento, onde você levanta pela manhã e vê 185 mil soldados, todos mortos. Imagine você à noite, o barulho, o temor. Quando você está deitado, de repente vocês começam a escutar: ai,
e de repente você olha e as pessoas estão morrendo. A Bíblia vai dizer então que o abelha assíria que corre, ele foge. E os dias se passam. E a Bíblia vai dizer que o rei Ezequias agora ele adoece. Segundo a biografia dele, segundo estudiosos, a Bíblia não menciona, mas segundo estudiosos, eles vão dizer que a doença do rei Ezequias era uma doença de podridão. Ezequias estava tanto podre por fora, tanto por dentro. Ezequias estava com uma doença que era para a morte. E agora Deus vai chegar a Isaías e vai dizer: Isaías, vá até Ezequias e diga a Ezequias para colocar a sua casa em ordem. Isso me chama a atenção porque quando olhamos para dentro do texto, vamos perceber que tudo o que Ezequias fez, desde quando entrou em seu reinado, foi colocar a casa em ordem. Tudo o que Ezequias fez foi tentar trazer a presença de Deus para dentro de Israel novamente, para dentro de Judá novamente. E agora Ezequias está doente, e Deus olha para Isaías e diz: Isaías, vai a Ezequias e diga para ele colocar a casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. Imagine você, irmãos, ouvindo isso da parte de Deus. Imagine você vendo o profeta Isaías chegar na sala do trono. Imagine você agora, Ezequias, lá com dores musculares, dores no corpo, dores no espírito, na alma, porque estava doente, não tinha um amigo, não tinha um parente, não tinha ninguém que pudesse ajudar. E de repente ele vê Isaías entrando na sala do trono. Imagina, Deus enviou uma resposta. Deus vai me dar uma resposta. E de repente Isaías aponta o dedo e diz: Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Imagina a dor de Isaías, porque era próximo de Ezequias. Mas profeta que é profeta não entrega apenas aquilo que quer. Profeta que é profeta entrega aquilo que Deus mandou. A Bíblia vai dizer então que quando Isaías fala isso com Ezequias, Isaías se retira da sala. E quando Isaías se retira, vai acontecer aquilo que nós vemos. A Bíblia vai dizer que Ezequias se volta para a parede e começa a orar: Senhor, lembra-te dos meus caminhos, lembra-te que andei em retidão, Pai, em tua presença. E aqui chama a atenção minha e chama a atenção sua. O pastor Henrique ele sempre prega aqui em cima sobre a questão de ter crédito no céu. E se fosse hoje e Deus te desse uma ordem e dissesse: arruma a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Tu tem crédito no céu suficiente para fazer a oração de Ezequias, olhar e dizer: Senhor, lembra-te que andei em retidão dos seus caminhos. Irmãos, percebe-se aqui que a palavra não veio de homem, a circunstância não veio de homem, não veio na mão de um parente, não. A palavra não veio diretamente de Deus. O dia mau que chegou na vida de Ezequias não veio da mão de homem, não veio da mão de Senaqueribe, de um rei, não. O dia mau que chegou na vida de Ezequias veio do próprio Deus. Porque existem momentos em nossa vida que o próprio Deus vai colocar você em um dia mau para testar a sua fé, para provar até onde você vai. Lembra de Ana? A Bíblia vai dizer que o sonho de Ana era ser mãe, mas a Bíblia vai dizer que quem fechou a madre de Ana foi o próprio Deus. Aí a Bíblia vai dizer que o marido de Ana, o Cana, subia todos os anos para sacrificar, e Ana não. Aí de repente Ana sobe, e quando Ana sobe, ela vai orar ao Senhor, pedindo ao Senhor. E quando Ana ela ora ao Senhor, Deus então ele responde. A Bíblia vai dizer que quando Ezequias ora, a Bíblia vai dizer então que antes mesmo de Isaías sair do pátio do palácio, Deus vai até Isaías e diz: Isaías, volta lá, porque ele tem crédito. Volta lá, Isaías, porque um dia eu vou no meu caminho. Isaías, volta lá, porque eu vi a oração dele. Aí a Bíblia vai dizer que quando Isaías entra, imagine você agora, Ezequias olhando assustado e pensando: o profeta voltou. Será que aconteceu alguma coisa? Isaías já volta mais alegre. Imagina ele entrando agora no palácio e dizendo: Shalom, meu rei. Assim diz o Senhor, que vai acrescentar mais 15 anos no teu vida. E ainda te dará um sinal, Ezequias. Se você quiser, ele vai retroceder o sol, só para mostrar que ele é Deus no sol. Então nessa noite, irmãos, o que eu quero deixar em reflexão para a igreja é: você tem tido uma vida para ter crédito com Deus?
Porque vai existir momentos na tua vida que o tribunal vai bater na sua porta. E não vai ser Satanás, não vai ser o mundo, mas vai ser o próprio Deus testando a sua fé e mostrando, vendo se você tem realmente a capacidade de fazer a oração de Ezequias e dizendo: Senhor, lembra-te. Porque tem muita gente que está dentro da igreja e se for fazer uma oração dessa, Deus vai olhar lá de cima e falar: lembrar do quê? Você nem ora direito, você nem jejua direito, você nem lê a palavra direito. Então, irmãos, devemos estar preparados, porque quando o dia mau chegar, temos crédito com Deus de olhar para Deus e dizer: Senhor, lembra-te, porque um dia eu estive diante dos caminhos. Pai, lembra-te, porque um dia eu clamei ao Senhor. Um dia eu coloquei meus joelhos de madrugada e pedi ao Senhor. Então lembra-te, Senhor. Então, irmãos, não dá preparado, porque existem momentos em nossa vida que não vai ser o mundo, não vai ser Satanás, mas vai ser o próprio Deus. E quando esse dia chegar, esteja preparado, porque muitas das vezes Deus ele fica em silêncio, e a única hora que ele vai mudar é: coloca a tua casa em ordem. Eu agradeço.